Se você tem hoje R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 100.000, você já se perguntou em quanto tempo você dobraria esse patrimônio? E se eu te falasse que existe uma regra bem simples e fácil que qualquer pessoa consegue aplicar para descobrir em quanto tempo o patrimônio dela dobraria? Muitas pessoas pensam da seguinte forma: se eu tenho R$ 10.000 investidos no CDB que me paga 10% ao ano, logo 10% de 10 mil é R$ 1.000, então eu vou precisar de 10 anos para dobrar esses meus 10 mil, né, e chegar nos 20 mil. Só que a pessoa que pensa assim, ela está fazendo a conta do juros simples, onde os juros vai incidir somente no valor inicial aplicado. Só que a gente sabe que a maioria dos investimentos funcionam com juros compostos, onde os juros vai incidir não só em cima do valor inicial aplicado, mas também nos rendimentos gerado por esse investimento, né? Então isso potencializa muito mais os ganhos, potencializa muito mais os rendimentos. E existe uma regra, a regra do 72 é uma regra bem conhecida na matemática financeira, ela tem a sua origem desconhecida, porém já existe há bastante tempo. Mas por que ela se chama regra do 72? Basicamente, a fórmula utilizada ela é bem complicada. Na verdade, essa conta ela é feita com logaritmo neperiano de 2, mais logaritmo neperiano de 1, mais taxa de juros do investimento dividido por 100. Enfim, é uma fórmula bem complicada. Só que, conforme as pessoas foram utilizando essa fórmula, elas começaram a perceber que o resultado aproximado era bem perto de pegar o número 72 e dividir pela taxa de juros esperada do investimento. Então, por isso que convencionou-se a regra do 72. Então, vamos considerar um investidor que resolveu colocar um dinheiro lá em um CDB que rende 10% ao ano. E bora descobrir aqui em quanto tempo ele dobraria esse valor que ele colocou nesse CDB. Então, vamos colocar aqui 72 dividido pela taxa de juros, que é de 10% desse CDB, dividido por 10, isso vai dar 7,2. Então, isso significa que em 7,2 anos, essa pessoa dobraria esse dinheiro que ela investiu, que ela aplicou nesse CDB que rende 10% ao ano. Agora vamos fazer o cálculo do investidor que deixou o dinheiro investido na poupança. Se a gente entrar aqui na calculadora do cidadão, do Banco Central, e colocar o rendimento da poupança no último ano, a poupança teve aqui um rendimento, um valor percentual de rendimento de 8%. Então a gente pega aqui 72 dividido por 8 e a gente encontra aqui que esse dinheiro investido na poupança, ele dobraria em 9 anos, enquanto que no CDB, com rendimento de 10%, ele dobraria em 7,2 anos. Só que aqui a gente tem alguns adendos que eu acho válido frisar nesse vídeo, e o primeiro ponto é, a gente está considerando uma porcentagem pré-fixada, ou seja, todos os anos o investidor terá exatamente essa mesma rentabilidade. Se o investidor investiu em um CDB de 10% ao ano pré-fixado, de fato ele vai ter essa rentabilidade, então é válido usar essa fórmula do 72. Agora, quando a gente fala da poupança, isso é um pouco diferente, porque como a gente viu no próprio site do Banco Central, a rentabilidade da poupança no último ano foi de 8%. Isso significa que todos os anos a poupança vai ter essa rentabilidade de 8%? Óbvio que não. Tudo vai depender da oscilação da nossa taxa Selic, então não tem como afirmar que a rentabilidade do ano passado de 8% será a mesma rentabilidade dos próximos anos. O ideal que você pode fazer para encontrar algo ali mais próximo da realidade é pegar a média da rentabilidade da poupança. Então você pega ali a rentabilidade dos últimos 12 anos e faz a média. E isso vai dar aproximadamente 5,9% ao ano. Se a gente trazer aqui para a fórmula, a gente pega 72 dividido por 5,9, que isso vai dar 12 anos. Então, em 12 anos, você dobraria o seu patrimônio investido na poupança. E é muito importante eu frisar aqui que isso é uma média. Então, vai ter anos que a rentabilidade da poupança vai ser maior, tem anos que ela vai ser menor, né? Porque às vezes a pessoa pode interpretar que esse 5,9 vai ser todos os anos, ou seja, todos os anos a poupança vai render 5,9. E não, eu simplesmente peguei uma janela grande de tempo, 12 anos, e encontrei a média dessa rentabilidade durante esses 12 anos, né? Então teve anos que ela rendeu ali 7%, 8%, 10%, teve anos que ela rendeu ali 4%, 5%. Só que imagina o investidor agora que tem uma carteira de investimentos, ele não investe somente em CDB, ele investe em renda fixa, renda variável, né? Ou seja, ele tem uma carteira diversificada
como é que ele faz para usar essa fórmula, essa regra do 72. Para isso, ele deve usar a rentabilidade da carteira dele, né? Então, ele pega ali a rentabilidade de todos os investimentos, renda fixa, variável, fundo imobiliário, ações. E aqui vai um adendo. Para nossa regrinha lá do 72, quando a rentabilidade, a taxa é maior do que 10%, ou melhor, a partir de 10%, né, você não usa mais o número 72, você usa o número 73 para o cálculo ficar mais preciso. Então tem estudos que comprovam, né, que é melhor utilizar o número 73 no lugar do 72 quando a rentabilidade é igual ou maior a 10%. No meu caso, a minha carteira de investimentos teve uma rentabilidade de 40% nos últimos 2 anos. Porém, 2 anos é um período muito curto, então eu não posso partir do princípio de que se eu performei bem nos últimos 2 anos, eu irei performar bem nos próximos anos. A gente tem que olhar para a realidade e não se iludir, até porque a rentabilidade média de qualquer investidor tende a diminuir. Matheus, minha carteira teve uma rentabilidade no ano passado de 30%. Eu sinto lhe informar, mas você não terá essa rentabilidade nos próximos anos. Inclusive, provavelmente ela será menor. Então, vai ter anos que sua rentabilidade vai ser maior, menor, até negativa. Então, o investidor ele precisa estar ciente disso e não se iludir com uma rentabilidade passada. Partindo desse princípio, a minha rentabilidade foi de 40% em 2 anos. E para a gente descobrir qual foi a rentabilidade, a gente vai utilizar a seguinte fórmula. Então a gente tem aqui que a minha rentabilidade anual foi de 18,32%. Então não é pegar 40% e dividir por 2 anos, né? Porque aí a gente estaria usando o juros simples. Então usando os juros compostos, a gente chega aqui que minha rentabilidade anual seria de 18,32. Partindo para a fórmula aqui, a gente pega 73, porque a rentabilidade é maior do que 10, então pega 73 dividido por 18,32, a gente vai ter 3,98 em aproximadamente 4 anos, a gente dobraria o nosso patrimônio. Outro ponto importante que a gente deve levar em consideração é que essa regra, ela leva em conta o valor nominal, ou seja, com essa rentabilidade de 18,32%, em 3,9 anos, meu patrimônio dobraria, né? Ou seja, se eu tivesse 10 mil, eu passaria a ter 20 mil reais. Porém, a gente sabe que existe um negócio chamado de inflação. Então, esses 20 mil que eu teria lá na frente, provavelmente, com certeza, ele não teria mais o mesmo poder de compra. Eu sempre bato nessa tecla, porque se você quer ter noção do seu poder de compra, você não deve utilizar a rentabilidade nominal dos seus investimentos, que nesse caso seria de 18,32%. Você deve utilizar a rentabilidade real. Matheus, e o que é rentabilidade real? É a rentabilidade que está ali acima da inflação, ou seja, o seu dinheiro rendendo acima da inflação. A gente precisa então pegar a rentabilidade nominal, diminuir a inflação e assim a gente chega na rentabilidade real e aí você consegue saber em quanto tempo o seu dinheiro, o seu capital, o seu patrimônio dobraria, mantendo o poder de compra. Exemplo prático, se a gente pegar aqui o IPCA, que é a nossa inflação, nos últimos anos ela foi de 3,93%. Então, subtraindo esse valor da rentabilidade da nossa carteira, que foi 18,32%, a gente tem uma rentabilidade real de 14% aproximadamente. Ou seja, a nossa carteira repassou ali a inflação mais 14%. Pegando agora 73 dividido por 14, o dinheiro dobraria, mantendo o poder de compra em aproximadamente 5,2 anos. Ou seja, daqui 5,2 anos eu teria 20 mil reais mantendo ali o meu poder de compra. Então sempre considere isso, rentabilidade nominal e rentabilidade real. E outra coisa interessante, dá para a gente utilizar essa taxa de inflação dos últimos anos para a gente ter ideia de quanto tempo vai levar para que os produtos dobrem de valor. Então a gente pega aqui 72 dividido por 3,93. Matheus, não é 73? 73 somente se a rentabilidade for 10 ou mais do que 10, né? Então, como aqui é 3,93, a gente usa 72 e aqui, tá dizendo que em 18 anos, né, o preço dos produtos com essa inflação eles dobrariam de valor. Se a gente considerar uma inflação altíssima de 20%, por exemplo, vamos ver aqui em quanto tempo o preço das coisas dobrariam de valor. Então eu vou colocar 73, porque a inflação agora é 20%, e aqui em 3,60
em 3,6 anos, né, as coisas, o preço dos produtos dobrariam de valor com essa inflação de 20%, mas também aí é uma inflação altíssima. Então essa regra do 72, ela é bem simples, útil e prática, né, com algumas observações, alguns pontos importantes para que a gente não faça ali uma conta irreal. Mas me fala aí, você já conhecia essa regra do 72? Comenta aí, deixa o like no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, inclusive faz com que o YouTube recomende os meus próximos vídeos para você. Então deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço e valeu!